A interpretação dos pais da igreja sobre o reino de Deus. Vamos ver o que os pais da igreja dizem. Então veja aqui, ó, João 11:48 diz assim, ó, se o deixarmos, aqui são os sacerdotes, os líderes sacerdotes estão dizendo sobre Jesus. Se o deixamos assim, todos crerão nele e virão os romanos. Olha só, ele está escrevendo aqui depois de 90. Então ele está falando sobre o que aqui? Sobre o templo, sobre a destruição, sobre quando os romanos vieram. E tirar-nos-ão o nosso lugar. O que é nosso lugar? A religião. Porque quem está falando aqui é os sacerdotes. E a nação. Então veja, ó, é o reino. Então são duas coisas que os romanos vão tirar deles. A religião e a nação. Tá? Nosso lugar aqui não pode ser o templo. Perfeito? Porque o templo aqui está destruído já. Então não tem sentido. E como que eu sei que aqui é religião e não o templo? Orígenes, pai da igreja, vai dizer lá em comentários sobre o Evangelho de João, diz assim, ó, agora que Jesus havia chegado e usado o seu flagelo ao povo para ser dissolvido e derramado, o ofício sagrado, ou seja, a religião, sendo transferido para quem? Os gentios. É exatamente o que João está dizendo aqui, ó. Que os romanos vão tirar a religião e a nação. Orígenes está dizendo isso. Que os romanos, tá? Ele vai falar aqui, ó, gentios. Quem são os gentios? São os romanos, né? João está falando aqui, ó. João já está dizendo para nós que são os romanos. Tá? Então não preciso consultar um historiador aí, um cara de diploma. Tá? Esses gentios aqui é romanos. Os gentios, ou seja, os romanos que creram. E o reino de Deus foi tirado dos judeus. Ou seja, e dado a uma nação. Quem é essa nação? Roma. Que produziria frutos dele. Tá? Isso aqui vai estar, inclusive, em Mateus, né? Essa passagem aqui está em Mateus. Ou seja, assuntos de Estado. Viram que interessante aqui? Então, quando eu digo aqui, veja que quando eu digo aqui para vocês, olha, os gentios vão ser salvos, não os judeus. Aí eu falo que são os romanos. Aí o pessoal cai de pau. De onde que está dizendo que romanos aí, para os gentios, pode ser grego, pode ser persa, egípcio, brasileiro? Não, é romano. Tá? Esse texto deixa claro aqui que os gentios são romanos. Tá? Bom, é o que eu falo para vocês. O João é mais teologia. Não existe flavianos aqui. Tá? As únicas passagens que vão fazer uma referência à guerra, veja que faz uma referência, mas não existe profecia sobre a guerra. Então, aqui não é Jesus que está fazendo essa profecia, é o sacerdote que está fazendo a expectativa. Olha, se a gente deixar Jesus fazendo esses milagres, os romanos, eles virão e vão tomar o nosso reino aqui, nossa religião. E só. E aí tem a passagem do templo, né? Ele diz que vai destruir, depois de 3 dias vai reconstruir o templo. Aí o autor diz, mas ele está falando do seu corpo. Então, João não está preocupado com a Guerra de 70. É mais uma questão, realmente, teologia. Mas essa passagem aqui deixa claro que é ali, os romanos vêm, tomam Jerusalém e tomam a religião. E é isso que está acontecendo com Paulo, com todos esses caras aí. Os romanos tomaram a religião dos judeus. E isso acontece quando? Em 70. Então, se os romanos tomaram a religião dos judeus em 70, eu vou fazer depois uma live só falar sobre isso, veja que existe um anacronismo. Então, como que pode, se a religião foi ali, começou em 70? O que ele está dizendo ali é sobre a hora que eles entram para destruir Jerusalém e o templo, é quando eles tomam a religião. Então, como que Paulo pode estar antes pregando religião para os romanos? Não pode, é anacronismo. Paulo tem que estar depois, não pode estar antes. Porque os romanos tomam a religião dos judeus em 70.